Mateus capítulo 9. Versículo 1. E, entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. Versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Versículo 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Versículo 5. Pois, qual é mais fácil, dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama, e vai para a tua casa. Versículo 7. E, levantando-se, foi para a sua casa. Versículo 8. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Versículo 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: e não necessitam de médicos sãos, mas, sim, os doentes. Versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: de misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Versículo 14. Então, vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Versículo 15. E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Versículo 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, ou mais deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Versículo 18. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe, e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, ou mais vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. Versículo 19. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. Versículo 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Versículo 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Versículo 22. E Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Versículo 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas, e o povo em alvoroço. Versículo 24. Disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Versículo 25. E, logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Versículo 26. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Versículo 27. E, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Versículo 28. E, quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Versículo 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Versículo 30. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Versículo 31. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Versículo 32. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado. Versículo 33. E, expulso o demônio, falou o mudo,
e a multidão se maravilhou, dizendo: e nunca tal se viu em Israel. Versículo 34. Mas os fariseus diziam: dele expulso os demônios pelo príncipe dos demônios. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Versículo 36. E, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37. Então, disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita.